E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo aqui, eu quero deixar aqui uma reflexão a respeito, né, dessa música que está sendo aí falada nas redes sociais, com esse título, né, O Evangelho de Fariseus, que essa moça cantou, a Aimee Rocha, cantou essa música aí, e está dando, né, o que falar aí nas redes sociais. Muitas pessoas criticaram, outros não criticaram, né? E assim por diante. Então vamos deixar aqui também um pouco da nossa visão. Eu vi a letra dessa música e eu percebi que vai na linha daquilo que a gente tem pregado aqui no canal, onde fala, né, de um evangelho que cada um se faz, né, por conta própria, cada um cria o seu evangelho, onde se tem valorizado mais o dízimo. Então, tem umas coisas na letra da música que vai de encontro com aquilo que a gente tem pregado aqui nesse canal. Você que acompanha, né, o nosso canal aí há algum tempo, percebe que aquilo que a gente tem falado aqui, das pessoas fundarem as suas próprias igrejas, né, se fazerem por conta própria, valorizarem muito o dízimo e a oferta. Não há uma intenção de ajudar, de ser aquele cara bonzinho, de ajudar as pessoas a se salvarem. Porque a gente tem falado aqui com muita clareza que não há base bíblica para um homem fundar a própria igreja. Então, eu achei muito interessante essa música que essa moça cantou, porque, né, assanhou esse formigueiro, mexeu com esse formigueiro. Muitas pessoas ficaram incomodados, muitos, né, fariseus ficaram incomodados. Pode perceber que você vê que muitos protestantes se incomodaram com essa música. E como a gente tem falado aqui no canal, o protestantismo, ele vai crescendo, a maneira que ele vai crescendo, a velocidade que ele está crescendo, vai se tornando uma coisa muito notável para as pessoas perceberem, né, que é uma barca furada. A cada dia surge pelo menos aí mais de 10 denominações diferentes no país. Em uma garagem, em uma esquina, para, né, como a gente tem falado aqui nos vídeos, reivindicar o dízimo e ofertas dessas pessoas, né, que vão ali frequentar esses locais. E com isso, vai tirando a pessoa da igreja de Deus, que Jesus Cristo fundou só uma igreja, e vai levando para esse local, vai dividindo o povo de Deus. E a Bíblia já alertou, já está escrito nas Sagradas Escrituras que afastai-vos desses que causam divisão. Aí um vai para uma esquina, diz que vai para o culto. Outro vai para aquela outra garagem. Outro vai para aquele outro lugar. E assim fica todo mundo dividido. Cada um com o seu evangelho, como disse, né, a letra dessa música que a moça cantou. Que vai de encontro justamente com aquilo que a gente prega aqui nesse canal, onde as pessoas, né, fundam a sua própria igreja. Tudo isso, meus irmãos, porque negam a igreja de Cristo. E Jesus Cristo disse assim: a quem vos rejeitar, a mim rejeita e rejeita o meu Pai que me enviou. Ou seja, Jesus disse isso lá em Lucas 10:16. Quando Jesus enviou a igreja, enviou seus discípulos, ele disse isso: quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita e rejeita aquele que me enviou. Então, tudo isso, meus irmãos, que está acontecendo hoje em dia, e tende a piorar, como eu tenho falado aqui no canal, é por causa disso. É porque as pessoas negam que Jesus Cristo enviou uma igreja, que Jesus Cristo tenha fundado uma igreja. Mesmo Jesus Cristo dizendo lá em Mateus 16, conversando com Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus Cristo deixou bem claro que ia edificar a sua igreja, e que essa igreja é uma sociedade, é formada por pessoas humanas, é uma sociedade humana organizada com um chefe visível, que é o Papa, sucessor de São Pedro. Então, quando as pessoas negam essa igreja de Cristo, diz: Jesus Cristo não fundou a igreja. E pior ainda, tem aqueles que dizem assim: não, Jesus Cristo fundou sim a igreja, mas só no tempo dos apóstolos. E onde fica
quando Jesus Cristo disse, as forças do inferno não poderão vencê-la. Tá vendo aí, meus irmãos? Então, para ser um protestante, precisa negar tudo isso, negar todas essas verdades que Jesus Cristo afirmou e prometeu. Prometeu que o Espírito Santo guiaria essa igreja. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, e como eu tenho falado, né, e a tendência é ficar pior, porque pessoas vão percebendo que entraram numa rua sem saída, que entraram numa barca furada. Então, quem escreveu essa música já está percebendo que, ao negarem a igreja de Cristo, fundaram a própria igreja. Estão fundando a própria igreja. Como diz, né? Eu nego a igreja de Cristo, eu rejeito a igreja de Cristo, mas eu aceito o protestantismo. Como tenho debatido aqui nos comentários com alguns protestantes, eles negam a igreja de Cristo, negam os dogmas católicos, mas aceitam que alguém funde a sua própria igreja, contrariando completamente as Sagradas Escrituras. Como é que fica isso aí? Porque a igreja católica, quem trouxe as Sagradas Escrituras para nós. As Sagradas Escrituras que temos hoje foi trazida pela igreja católica. Então, sem a igreja de Cristo, nós não tínhamos conhecimento de Cristo. Simples assim. Sem a igreja de Cristo, não teríamos conhecimento de Cristo. Então, como é que eu vou negar essa instituição que nos trouxe Cristo? Que nos trouxe, né, a salvação. Que a salvação não é Cristo? E quem nos trouxe Cristo foi quem? Foi essa instituição que a gente chama de Igreja Católica Apostólica Romana. Foi ela que nos trouxe o Evangelho. Sem ela, nós não teríamos conhecimento do Evangelho. Então, quando eu nego isso, eu aceito os fundadores de denominações. Então, é isso que está acontecendo. Como diz na Sagrada Escritura, em outra passagem, né? Por negarem a sã doutrina, vão seguir falsos mestres, vão se arrodear de mestres, né, de professores. É o que a gente vê hoje em dia. É mestre e professores, né, para todo o lado. Aí nega a igreja de Cristo, que é a coluna e o fundamento da verdade. A igreja é a coluna e fundamento da verdade. Se você tem uma Bíblia hoje e você está vivendo dela, como eu tenho falado aqui, se você fundou uma igreja e está vivendo dela, saiba você que você está devendo tudo isso à Igreja Católica, à Igreja de Cristo. Está devendo tudo a Cristo. Você está, né, clandestinamente vivendo, né, de maneira errada, concorrendo com a Igreja de Cristo. Então isso não tem fundamento bíblico, né, para alguém fundar a própria igreja. Então quando essa letra da música fala isso, né, um evangelho, cada um faz o seu, o mais importante é o dízimo, se faz, né, por conta própria, como a gente tem falado aqui no canal. Então essas pessoas estão, né, extremamente equivocadas. Por isso são chamadas, né, de fariseu. Porque os fariseus, eles liam as Sagradas Escrituras, como a gente vê nos evangelhos, mas não entendiam. Mas eles não entendiam. E Jesus dizia, olha, vocês examinam as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna. Quando, na verdade, ela está falando de mim. Está falando de Jesus Cristo, diz ele, né? Porém, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Confira lá em João 5, versículo 39 e versículo 40. Então, né, essa música veio na medida correta. E tem muitas pessoas criticando. Mas é preciso verificar, né, nas Sagradas Escrituras que para criar um evangelho próprio, fundar a própria igreja, não tem aprovação de Deus, não tem aprovação bíblica, né? Valorizar o dízimo, cobrar o dízimo das pessoas, como eu tenho falado aqui no canal, é um dos absurdos maiores do mundo. É esse, é alguém reivindicar o seu dízimo sem ter direito de fazer aquilo. O ser humano não tem direito perante as Sagradas Escrituras de reivindicar o seu dízimo. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fundar uma igreja. Beleza, meus irmãos? Então esse é o meu comentário a partir dessa música, né, que fez tanto, que deu o que pensar aí nas redes sociais. Muito interessante, essa música deu o que pensar, deu o que falar nas redes sociais. Então eu quis deixar aqui também esse meu argumento
que é para a gente fazer essa reflexão. Se você não é católico, comece a estudar a fé católica. Ah, mas eu não aceito isso, isso e isso. Então, por você não aceitar isso, isso e isso da fé católica, você precisa aceitar os fundadores de denominações. Aí, meu amigo, não tem base bíblica nenhuma, não tem fundamento bíblico nenhum para alguém se fazer por conta própria. A Sagrada Escritura mostra claramente. São Paulo diz claramente, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18, que só é aprovado aquilo que Deus recomenda, e não aquele que se faz por conta própria. Então vai contrariando as Sagradas Escrituras. E a gente tem falado aqui com relação a isso, né? A pessoa fundar a própria igreja, dizer que é um bispo, que não tem nada a ver com o bispo, né? Da sucessão apostólica, nas redes sociais, né? Nas denominações protestantes. Está cheio de bispo. Só a gente não sabe de onde ele veio. Né? Está cheio de pessoas dizendo bispo fulano de tal, bispo isso, bispo aquilo. Vai pesquisar de onde esse bispo veio. Veio da interpretação dele. Veio de um erro. Então isso é o quê? Isso é um fariseu da pior espécie. Né? Desculpa a palavra, mas é um fariseu da pior espécie. Uma bispa. De onde foi que essa bispa veio? Quando você vê alguém falar no meio protestante, bispa fulano de tal, pesquisa, essa bispa veio de onde? Veio da Sagrada Escritura? Mostra para nós, veio da Sagrada Escritura? Veio da sucessão apostólica? Meu Deus, que loucura! Então, meus irmãos, é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, para a gente, né, fazer essa reflexão e voltar o mais rápido possível para a única igreja que Cristo fundou. Mesmo você não entendendo tudo da doutrina católica, mas tenha certeza absoluta de que é a única instituição que Cristo enviou ao mundo como meio de salvação para toda a humanidade. Quem crer e for batizado será salvo. Quem comer da carne do Filho do Homem e beber do seu sangue terá a vida eterna. Quem não fizer isso não tem a vida eterna. E isto você só encontra na igreja que Cristo fundou. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí o seu comentário, né? Se for possível, compartilha aí também essa mensagem com os seus amigos, né? Com os seus grupos aí das suas redes sociais. E muito obrigado e fique com Deus.